Sejam todos muito bem-vindos para essa aula. Nessa aula, a gente vai discutir aqui quais são as principais tendências do mercado de consultoria ambiental para esse ano 2024 que está acontecendo, tá? E nós vamos discutir também o porquê que atuar nessa área é a melhor oportunidade para você que quer se inserir no mercado ambiental, que quer se tornar um profissional muito bem-sucedido, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você seja de cidade pequena. Hoje nós vamos trocar uma ideia com relação a isso. Vou trazer aqui as atualizações, as principais atualizações na legislação que envolvem a área de consultoria ambiental, onde é que você tem que enxergar as maiores demandas nessa área e o porquê que esse é o caminho mais promissor para você que quer ser muito bem sucedido na sua área. Para você que não me conhece, eu sou o Lion, sou consultor ambiental há 10 anos, sou engenheiro ambiental de formação, e aqui na internet eu ajudo outros profissionais a se inserirem no mercado de consultoria ambiental e terem sucesso nessa área, alcançarem resultados financeiros acima de R$ 15.000 por mês, mesmo começando do zero, mesmo sendo iniciante. Por mais que isso possa parecer bom demais para ser verdade, ao longo dos últimos 3 anos eu já ajudei centenas de profissionais que começaram do zero, de cidade pequena, de cidade grande, que não tinham nenhuma experiência e que hoje já estão com seus próprios negócios e já faturam acima de R$ 15.000 por mês. Então, existe um caminho para isso. Não é um milagre, não é pílula mágica, mas existe uma metodologia, um caminho que pode fazer atingir esse resultado. E aqui na internet é isso que eu faço. Então, se esse é um assunto que te interessa, se esse é um conteúdo que você acha relevante, e se você está me vendo pelo YouTube, já se inscreve nesse canal, já ativa o sininho, porque todo dia tem conteúdo novo sobre consultoria ambiental. Se você está me vendo pelo Instagram, a gravação dessa live, faz a mesma coisa, já começa a me seguir, já compartilha com alguém também, porque nesse canal você vai ter acesso a todo dia conteúdos novos sobre consultoria ambiental, sobre como você pode se inserir nesse mercado, como você pode fazer os serviços e fechar contratos acima de R$ 10.000, mesmo começando do absoluto zero. Então, eu quero saber aí de vocês aí que estão entrando, quem está me vendo bem, se vocês estão me vendo bem, estão me escutando bem, me dê um feedback aí, ó, nos comentários. Está vendo a gravação também? Já coloca aí também nos comentários, porque hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Vou trazer as principais tendências desse mercado e por que atuar nessa área é uma excelente oportunidade para você ter sucesso trabalhando na sua área de formação, vivendo da sua área de formação, tá? E antes de entrar no conteúdo dessa aula de hoje, turma, eu quero dar um aviso extremamente importante para você que está aqui. Seja você que esteja vendo ao vivo, seja você que esteja aqui vendo a gravação depois desse conteúdo no YouTube ou no Instagram. Nesse momento agora, estão abertas as inscrições gratuitas para você participar do maior evento sobre consultoria ambiental do Brasil, que é a Semana da Consultoria Ambiental 15K. Nesse evento, eu vou te mostrar o caminho, na prática, de como você pode chegar no resultado de R$ 15.000 por mês com consultoria ambiental, mesmo começando do absoluto zero. Vão ser 4 aulas práticas com direito a certificado de participação, grupo de WhatsApp para network, para tirar dúvidas. Você vai ter acesso também a materiais PDF exclusivos, a e-books exclusivos. Então, o maior evento sobre consultoria ambiental do Brasil, ele é gratuito, vai ser 100% online. Quando é que vai acontecer? Vai acontecer do dia 29 de julho. Primeira aula do evento, primeira aula de 4 aulas já vai ser no dia 29 de julho. Então já anota aí. Como é que você faz para se inscrever gratuitamente nesse evento? Muito fácil. Se você estiver me vendo aqui pelo YouTube, eu vou deixar o link de inscrição aqui na descrição desse vídeo. Vai ter um texto lá e você vai cair direto na inscrição oficial. Mas se você estiver me vendo pelo Instagram, é só você digitar aqui nos comentários dessa aula a palavra evento, que eu vou te mandar o link gratuitamente para você se inscrever e ter acesso a todo esse conteúdo. Na hora que você digitar evento, ou se você está me vendo aí pelo YouTube, na hora que você é, clicar no link na descrição, você vai cair nessa página aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Você vai cair nessa página aqui, ó. Essa é a página oficial da Semana da Consultoria Ambiental 15K, tá? Então,
Aqui na descrição, se você está vendo pelo YouTube, eu vou deixar o link. E se você está vendo pelo Instagram, é só você digitar a palavra evento aqui nos comentários, que eu vou te mandar no teu direct. Você vai clicar nesse link que eu vou te mandar e vai cair nessa página. Descubra o caminho para faturar 15 mil por mês na consultoria ambiental, mesmo começando do zero. Data: 29 de julho ao dia 4 de agosto, 100% gratuito, 100% online. E aí você vai cair nessa página, você vai colocar o seu e-mail aqui, ó, aqui tem uma aba para você colocar o seu e-mail, e é só você clicar aqui, ó, quero me inscrever gratuitamente. E aí você já vai receber aí a sua inscrição gratuita. O que que você vai ter acesso? 4 aulas exclusivas, onde você vai aprender o caminho para faturar 15 mil por mês com consultoria ambiental começando do zero, certificado de participação ao final do evento, acesso a um grupo fechado de WhatsApp para network e e-book exclusivo, que só quem vai receber é quem está inscrito no evento. Então não perde essa oportunidade. Se você está vendo aqui a gravação, tanto pelo YouTube como pelo Instagram, pelo YouTube eu deixei o link na descrição aqui embaixo, tá? Para você entrar nessa página. E pelo Instagram é só você digitar a palavra evento. É só você digitar a palavra evento nos comentários que você vai receber o acesso integral a esse link que vai te dar, vai destravar o teu acesso ao evento, que começa dia 29 de julho. Beleza, turma? Então, ó, dito tudo isso, vamos entrar no conteúdo dessa nossa aula. Eu quero saber de vocês que estão ao vivo aí, ó. Se vocês estão me escutando bem, estão me vendo bem, dê um feedback aí nos comentários, só para eu saber. Tá todo mundo me vendo bem, me escutando bem aí, sim ou não? Estou recebendo uns feedbacks aqui nos grupos. Legal. Então, ó, qual é o tema dessa nossa aula de hoje, tá? O tema dessa nossa aula de hoje é principais tendências da consultoria ambiental e por que atuar nessa área. Por que atuar nessa área é a melhor oportunidade para quem quer se inserir no mercado, para quem quer ser bem-sucedido, para quem quer ter liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira? Será que é uma área que tem espaço para quem está começando? E se é uma área que tem espaço para quem está começando, quais são as melhores oportunidades de atuação? Onde estão essas oportunidades? Quais são os serviços que têm mais demanda? Quais foram as principais atualizações que esse mercado de consultoria ambiental sofreu e o que, que isso está refletindo hoje no mercado? A gente vai discutir sobre isso a partir de agora. E eu já quero iniciar essa aula de hoje para a gente aterrizar todo mundo aqui, ó, e ficar todo mundo em acordo com relação ao conceito de consultoria ambiental. Eu quero trazer justamente essa discussão. O que é consultoria ambiental? Porque muitas vezes você pode até ficado curioso e estar aqui nessa live porque me viu falando sobre consultoria, me viu falando sobre algum serviço nessa área, mas às vezes não fica tão claro o que é consultoria ambiental de fato e o que é que um consultor ambiental faz. Então, para dar essa clareza, que eu acho extremamente importante para você que quer começar nessa área, eu decidi já trazer logo de cara esse tema. Então, o que é consultoria ambiental? De uma forma bem objetiva, de uma forma bem prática. Consultoria ambiental é uma área de atuação do mercado ambiental, onde nós, que somos consultores ambientais, onde os profissionais eles se dedicam a atender demandas da área de meio ambiente, a resolver problemas e atender demandas que envolvem a área ambiental. Exemplo dessas demandas. Então, por exemplo, demandas de licenciamento, demandas de gestão de resíduos sólidos, demandas de uso de recursos hídricos, demandas de tratamento de efluentes, demandas que envolvem controle de emissões atmosféricas, todas essas demandas que estão vinculadas à área ambiental, nós, consultores ambientais, o nosso trabalho é atender essas demandas. Então, o cenário na prática funciona da seguinte forma: de um lado, a gente tem pessoas, empreendedores, pessoas que precisam desse nosso serviço na área ambiental, pessoas que têm empreendimentos que são passíveis de licenciamento, que a gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa aula, pessoas que têm empreendimentos que geram resíduos perigosos, pessoas que precisam captar água para fins industriais ou para fins agrícolas ou para consumo próprio. E essas pessoas, legalmente, vão precisar atender uma série de exigências ambientais.
Porque para você instalar um empreendimento potencialmente poluidor, por exemplo, é necessário passar por um licenciamento ambiental, de acordo com a resolução CONAMA 237 de 97, e de acordo também com a Polícia Nacional do Meio Ambiente. É necessário passar por um processo de licenciamento ambiental. E nesse licenciamento ambiental, o órgão competente por emitir essas licenças e por fazer a fiscalização dessas atividades, fazem uma série de exigências. São relatórios, são estudos, são procedimentos que eles exigem para que os empreendimentos obtenham suas licenças ambientais. E é aí onde nós entramos, porque o empreendedor ele não consegue resolver essas necessidades, atender essas exigências sozinho. Então, nós somos os profissionais que atendemos essa demanda. Da mesma forma, a gestão de resíduos nos PGRS, por exemplo, os estudos ambientais, como o PRAD, o PCA, e várias outras demandas que envolvem a área ambiental. Então, isso é o conceito prático de consultoria ambiental e é isso que nós, profissionais da área de consultoria, fazemos. A gente atende essas demandas, tá? E por que que a área de consultoria ambiental é a melhor área para se atuar mesmo sem experiência? Muita gente se pergunta, eu recebo muitas perguntas aqui lá, mas eu não tenho nenhuma experiência na área ambiental, eu nunca trabalhei nessa área. Pô, será que a consultoria ambiental é a melhor opção para eu atuar? Será que não é melhor, muitas vezes, procurar um CLT? Ou, enfim, ficar procurando um estágio para poder adquirir experiência? Será que dá para atuar nessa área, mesmo sem experiência? Então, eu queria começar essa nossa aula falando também sobre isso. Por que que a consultoria ambiental é a melhor área para se atuar mesmo sem experiência? Porque eu mesmo, quando eu terminei engenharia ambiental lá em 2014, eu tive muita dúvida sobre qual caminho eu ia seguir a partir dali. Então, muitas vezes meus professores falavam que, olha, só você ter só o diploma não é o suficiente, só o diploma hoje todo mundo tem. Eu ouvi muito isso na faculdade. Eu ouvi também muito falar sobre você tem que ter currículo, você tem que fazer uma pós, um mestrado, para poder você ser reconhecido e tal. Então, você tem que estar procurando emprego, deixando currículo para ver onde é que tem oportunidade. Então, o caminho tradicional é esse, inclusive, né? O caminho tradicional é a gente procurar emprego, procurar CLT. Mas será que esse é o único caminho? Será que é o caminho mais eficiente? Será que é o melhor caminho, principalmente para quem não tem experiência? Então, eu quero falar sobre isso aqui agora do porquê que a consultoria ambiental, que é você ter seu próprio negócio, trabalhar por conta própria, é a melhor área para se atuar mesmo sem experiência. Então, a gente tem 4 motivos do porquê que a consultoria ambiental é uma grande oportunidade de atuação. O primeiro motivo é que na consultoria ambiental você tem pouca concorrência. Como assim pouca concorrência? O cenário da consultoria ambiental hoje, você precisa entender isso, tá? O cenário da consultoria ambiental hoje é um cenário de carência de profissionais para atuarem nessa área, principalmente comparado à demanda que só cresce a cada ano. E a gente vai falar sobre essa demanda ao longo dessa aula. Então, a gente tem um cenário de carência de profissionais. Por exemplo, se a gente for no LinkedIn, que é a maior fonte de dados profissionais que a gente tem no mundo hoje, é uma rede social que engloba os profissionais vão lá e se inscrevem. Então, não existe uma outra fonte de dados mais confiável quando o assunto é buscar por profissionais, a quantidade de profissionais que existem no Brasil em determinadas áreas do que o LinkedIn. E a gente for pesquisar por consultoria ambiental, empresas de consultoria ambiental, a gente vai ver que a gente tem em torno aí de 1.200, 1.300 empresas de consultoria ambiental no Brasil. Aí a gente olha para esse número e fala, não, mas é muita empresa, né? Então vamos lá. Quando a gente analisa a demanda na consultoria ambiental, a gente pode ter uma percepção um pouco diferente disso, tá? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, um dos nichos da consultoria ambiental, que é o nicho de licenciamento ambiental, que é um dos maiores nichos da consultoria, que tem mais demanda, eu falo muito sobre esse nicho aqui, tanto no meu canal do YouTube como no Instagram. Se a gente for olhar o anexo 1 da resolução CONAMA 237, que mostra exemplos de empreendimentos que são passíveis de licenciamento ambiental, e a gente for olhar os dados do Ministério da Economia, que falam sobre a quantidade de empresas que existem hoje no Brasil nesses segmentos que são passíveis de licenciamento, a gente vai ver que hoje existem em torno de 3 milhões e 800 mil empresas
que legalmente são passíveis de licenciamento ambiental no Brasil. Então, de um lado, a gente tem um grupo de em torno de 1.200 consultorias ambientais no Brasil, e do outro lado, a gente tem uma demanda de mais de 3 milhões de empresas que são passíveis de licenciamento ambiental, que estão ativamente funcionando e que, por estarem ativamente funcionando, possuem todos os dias demandas de consultoria ambiental para serem atendidas. E aí a pergunta que fica é o seguinte: será que a quantidade de empresas que a gente tem hoje é capaz de atender só a demanda de licenciamento ambiental que existe no Brasil? Uma demanda de mais de 3 milhões de empresas? Para que isso fosse possível, seria necessário que cada consultoria ambiental atendesse em torno de 2.378 empresas, somente no nicho de licenciamento, para fazer trabalhos de atendimento de condicionantes, de licenças, atender às exigências, executar os projetos e várias demandas que a gente vai falar ao longo dessa aula aqui, tá? Então, o que é esse cenário que eu acabei de falar para você aqui? O que esse cenário ele representa? Ele mostra claramente. Ele mostra que a quantidade de consultorias ambientais no Brasil hoje não é suficiente para atender a demanda que já existe, sem falar na demanda que só cresce, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco ao longo dessa aula. Então é por isso que hoje a gente tem uma carência de profissionais muito grande na consultoria ambiental. E parte disso vem justamente desse caminho tradicional. Então, o que acontece? Quando a gente está na faculdade, todo mundo manda a gente ir atrás de emprego, todo mundo manda a gente procurar CLT, mandar currículo. Então, a grande maioria dos profissionais hoje estão procurando emprego. E acontece que não tem vaga de emprego para todo mundo. As empresas, elas preferem contratar profissionais terceirizados, fazer contratos de atendimento de exigências sem vínculo empregatício, do que contratar CLT, um profissional que muitas vezes vai gerar um custo muito alto para aquela empresa. Então, enquanto a maioria, 99% dos profissionais estão em busca desse caminho tradicional que está saturado, que não tem vaga para todo mundo, que tem muita gente louca atrás, existe um outro caminho que está sendo pouquíssimo explorado, que é o caminho da consultoria ambiental, que é o caminho de você ter seu próprio negócio, atuar de forma autônoma e você mesmo buscar suas oportunidades, fechar seus contratos atendendo várias e várias demandas que já existem aí na tua cidade. A gente vai dar exemplos daqui a pouco, tá? Então esse é o primeiro grande motivo do porquê que atuar na consultoria ambiental é uma excelente oportunidade, é a melhor área de atuação. Carência de profissionais. É uma área pouco explorada ainda. Tem poucos profissionais para atender uma demanda gigantesca de mercado. Aí você pergunta, Lion, mas eu não tenho experiência. Será que essa demanda está acessível para mim? Será que os empreendedores vão me contratar mesmo sem experiência? E a resposta é sim, justamente porque a gente está num cenário de carência de profissionais. Por que que no CLT é tão complicado você ser contratado sem experiência? Por que que a primeira pergunta que te fazem quando você vai fazer uma entrevista, quando você está atrás de uma CLT, é se você tem experiência? Porque você tem muita gente, você tem uma oferta muito grande de pessoas para poucas vagas. Então, quando você tem muita oferta para pouca oportunidade, para poucas vagas, as exigências ficam cada vez maiores. É por isso que eles exigem pós-graduação, exigem um monte de cor no currículo, exigem experiência, e muitas vezes o salário é abaixo do piso salarial. Por quê? Porque tá todo mundo atrás de emprego, velho. Então, se você não quiser, tem outra pessoa que vai querer. Então, a gente está num mercado de CLT com alto índice de desemprego por causa disso. Tem muito mais gente atrás de emprego do que ofertas, do que vagas. Isso também é nos concursos. O IBAMA abre um concurso para pouquíssimas vagas, para o Brasil inteiro concorrer, e é justamente por isso que isso acontece. Enquanto que na consultoria ambiental, todo santo dia tem demanda para ser atendida, tem projeto para ser feito, e pouquíssimas pessoas explorando essas oportunidades. Então, a minha ideia aqui, logo nesse primeiro motivo, é te dar
essa clareza que você deveria ter tido na faculdade, na minha opinião. Eu queria ter tido essa clareza lá atrás, quando eu me formei em 2014 em engenharia ambiental. Não tive. Eu fui para o caminho convencional. Eu conheci o que é ir distribuir currículo. Eu fui CLT numa empresa de consultoria, ganhava R$ 2.800 por mês para trabalhar o dia inteiro naquela empresa, atendendo várias demandas. Então, eu conheço o que é a área o que é ser CLT. E hoje eu tenho meu próprio negócio. Então eu posso falar, eu posso comparar essas duas áreas, ok? E depois que eu comecei a atuar na minha própria empresa de consultoria ambiental, eu pude ver com meus próprios olhos como essa área é carente de profissionais, como a demanda é tão grande. Muitas vezes eu faço indicar outros consultores, negar trabalhos porque a agenda já está lotada, velho. E é porque eu atuo em cidades pequenas do interior. Então, esse é o primeiro motivo. Carência de profissionais, sem falar na enorme demanda mesmo em cidades pequenas. Então, só para você ter ideia de alguns exemplos, eu vou até mostrar aqui para quem está ao vivo também, tá? Alguns exemplos de serviços de alta demanda na consultoria ambiental. Dá só uma olhada. Exemplos de serviço de alta demanda na consultoria ambiental. Atividades que envolvem supressão vegetal e uso do solo, como, por exemplo, o segmento industrial, madeireiras, empreendimentos agropecuários e mineração, baseado na Política Nacional do Meio Ambiente, na Resolução CONAMA 237 de 97, no artigo 52 do Decreto 6514 de 2008 e no artigo 50 da Lei de Crimes Ambientais. Toda e qualquer atividade que envolver supressão vegetal e uso do solo vai ter demandas relacionadas a licenciamento ambiental, a autorização para supressão vegetal e várias outras demandas que estão relacionadas a esse nicho. Então, cara, só aí a gente já tem ideia aí da quantidade de demanda. Porque, me diga aí, a maioria das atividades que são instaladas em imóveis rurais, em zonas rurais, precisa ter supressão vegetal. Você vai instalar uma indústria, provavelmente vai ter que ter supressão vegetal. Você vai fazer uma atividade de mineração, extração de areia, extração de granito, arenito. Tem necessidade de supressão vegetal. Empreendimentos agropecuários, vai ter necessidade de supressão vegetal. E tudo isso são demandas que nós, na consultoria ambiental, podemos atender. São demandas que você poderia estar atendendo aí na sua região. E daqui a pouco eu vou falar mais ou menos quanto você pode cobrar, quanto você pode ter de retorno financeiro para atender essas demandas. E mais uma vez, tudo isso é serviço obrigatório, são serviços que legalmente, obrigatoriamente, esses empreendedores precisam atender. Então, um exemplo, atividades que envolvem supressão vegetal e uso do solo. Outro exemplo, empreendimentos que geram resíduos perigosos, resíduos de serviço de saúde, resíduos da construção civil e entre outros. Baseado em quê? No artigo 20 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Se você abrir a Política Nacional de Resíduos Sólidos e for lá no artigo 20, você vai ver todos os critérios que fazem com que um empreendimento tenha que apresentar um PGRS. Então, se o empreendimento gerar resíduo perigoso, tem que ser feito PGRS. Resíduo de serviço de saúde, resíduo da construção civil e vários outros. Então, só aí já abre um leque de demandas gigantesco, que a grande maioria dos empreendimentos vão estar gerando esse tipo de resíduo. Então, já vai englobar aqui as indústrias, já vai englobar aqui os empreendimentos de serviços de saúde, como clínicas, hospitais, farmácias de manipulação, clínicas veterinárias e vários outros segmentos. Construção civil, empreendimentos imobiliários que geram resíduos da construção civil. Todos esses empreendimentos são potenciais clientes na consultoria ambiental. São pessoas que precisam de serviço de consultoria ambiental. Então, é uma demanda gigantesca também. Outro exemplo, empreendimentos que fazem captação de uso de recursos hídricos. Então, cara, qual é a atividade industrial, qual é a atividade que não precisa de água no seu processo produtivo? Que não vai ter que estar captando água ali. A grande maioria precisa, inclusive empreendimentos pequenos que tem em cidade pequena também. Baseado em quê? No artigo 12 da Política Nacional de Recursos Hídricos. A grande maioria dos usos de captação de recurso hídrico, seja de manancial superficial ou manancial subterrâneo, vão precisar de outorga do poder público. Outorga é uma autorização para que você possa fazer a captação ou o uso daquele recurso hídrico. Então, você vai captar
água de poço, vai precisar de outorga. Inclusive, essa semana mesmo eu fiz 2 processos de outorga, compartilhei nos meus stories para vocês verem como é que funciona esse trabalho, tá? Que eram 2 poços que estavam lá para abastecer um empreendimento agrícola e um empreendimento de uma fazenda de produção de leite. Essa água era utilizada ativamente nesses empreendimentos. Então, foi necessário fazer 2 outorgas para esse mesmo empreendimento funcionar. Então, é uma demanda gigantesca. Você vai dizer que aí na tua região não tem ninguém fazendo captação de água de um poço, não tem ninguém fazendo bombeamento de água de algum rio, não tem ninguém interferindo em um recurso hídrico, seja para fazer um desvio, seja para fazer um desassoreamento. São atividades comuns que, independente da sua região, você vai encontrar oportunidades para atuar. E que tem todo dia pessoas precisando. Dependendo da hora que você esteja vendo essa aula aqui, nesse momento agora, talvez tenham pessoas precisando desse serviço aqui de outorga, que você poderia estar fazendo tranquilamente e faturando com isso. Daqui a pouco eu vou dar uma ideia de quanto é que você pode cobrar nesses trabalhos, tá? E um último exemplo aqui, ó, atendimento de condicionantes de licenças ambientais, trabalhos de assessoria. Lá, o que são trabalhos de assessoria? São trabalhos de acompanhamento. Então, por exemplo, toda licença ambiental que é emitida para um empreendimento, ela vem cheia de condicionantes. O que são condicionantes? São exigências que o órgão ambiental imprime na licença, que são exigências de monitoramento. Por exemplo, vamos dizer que você vai licenciar um loteamento. O loteamento ele vai ter supressão vegetal, então vai ter necessidade. Um dos projetos que vão ser exigidos vai ser o quê? Um plano de recuperação de áreas degradadas, ok? Toda vez que o órgão exige a elaboração de um projeto, ele vai exigir o quê? Que você execute esse projeto. Não é só elaborar, tem que executar também. E essa execução, ela não é algo pontual, ela é algo a longo prazo. Você vai recuperar uma área degradada, você não recupera ela em 30 dias. É necessário um trabalho de acompanhamento. Por exemplo, está lá fazendo a supressão vegetal. Tem que ter o cuidado de armazenar aquela vegetação que tá sendo suprimida, a camada superficial do solo, porque vai ser utilizado na recuperação da área posteriormente. Então, essa é uma medida de quê? De monitoramento. E o órgão, ele exige isso através de relatórios de automonitoramento. Relatórios trimestrais, relatórios bimestrais, em alguns casos, relatórios semestrais. Então, esse trabalho é um trabalho de assessoria. E num trabalho de assessoria, você vai estar ali acompanhando a atividade durante pelo menos um ano, recebendo um valor mensal para poder tomar de conta das demandas daquele empreendimento. Isso está previsto no artigo 66 da Lei de Crimes Ambientais, o atendimento das condicionantes das licenças ambientais. Então, olha, só rapidamente aqui eu dei 4 exemplos de serviços de altíssima demanda na consultoria ambiental que você, independente da sua formação, independente se você tem experiência ou não, e independente se você mora numa cidade pequena ou grande, você poderia estar atendendo, poderia estar ganhando dinheiro trabalhando na sua área e sendo muito bem pago, inclusive, se você tivesse atuando na consultoria ambiental, que tem muito mais oportunidades, tem muito mais carência do que qualquer CLT que você possa imaginar aí, ok? Então aí 4 exemplos. E esse é o primeiro motivo: alta demanda, carência de profissionais. Qual seria o segundo motivo? O segundo motivo é o alto retorno financeiro que a consultoria ambiental pode te proporcionar. Claro, como assim alto retorno financeiro? A gente está falando aqui, turma, de projetos caros, ok? Para você ter uma ideia, para você fazer um licenciamento ambiental de um empreendimento comum, vamos pegar um empreendimento aqui que todo mundo conhece, bem comum, posto de combustível. Tem em toda a cidade, independente de pequeno ou grande, é extremamente comum. Se você for pegar um posto de combustível para você fazer um licenciamento ambiental completo dele, do zero até esse posto funcionando, você não fecha um contrato menor do que R$ 30.000. Não fecha. Lion, eu não tenho experiência. Não importa. Por quê?
Porque o preço que você cobra em um trabalho não tem a ver com a quantidade de tempo que você trabalha. Se fosse assim, o cara que atua há 20 anos no mercado não tinha limite, né? Não existia um limite nunca. Não é relacionado ao tempo, é relacionado à demanda. Então, mesmo você sendo iniciante, isso não te pede de cobrar o valor justo. Pelo contrário, se você ficar querendo prostituir o mercado, cobrar barato demais, você não vai ser valorizado, ok? Você não vai, a pessoa não vai olhar para você e ver um profissional que tem autoridade, que é um profissional que vai resolver o problema, vai desconfiar. Então você não fecha um contrato menor do que R$ 30.000, por exemplo, para fechar um contrato como esse. Outro exemplo, loteamentos, construção civil. De acordo com o anexo 1 da resolução CONAMA 237, é um empreendimento passível de licenciamento ambiental. Você não fecha o contrato menor do que 20, R$ 30.000, até mais, dependendo do caso, dependendo do tamanho desse loteamento, mesmo sendo iniciante. Por aí vai, licenciamento de indústria, licenciamento de madeireiras, licenciamento de supressão vegetal para agricultura, para empreendimentos agropecuários, são projetos caros, são serviços caros, ok? Então, não existe nenhuma outra opção de atuar no mercado ambiental onde você consiga ter um retorno financeiro tão alto do que na consultoria ambiental. Eu estou dizendo que é um milagre, eu estou dizendo que é dinheiro fácil? Não. Você vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, vai ter que se dedicar para poder fazer. É uma profissão, ok? Mas é uma profissão que remunera muito bem. É uma profissão que remunera mais do que qualquer CLT que você possa imaginar em qualquer multinacional. É uma profissão onde, mesmo sendo iniciante, você consegue sim fechar contratos de 10, 15, R$ 20.000 ou mais, dependendo do caso, mesmo em cidade pequena. E se você duvida, eu quero mostrar aqui para vocês alguns estudos de caso de alunos do meu programa de mentoria que, mesmo sem experiência em cidade pequena, fecharam contratos como esses que eu estou te falando. Dá só uma olhada aqui, eu vou compartilhar a minha tela do computador com você que está aqui no Instagram, tá? Vamos lá olhar alguns exemplos. Ó, esse aqui é o João Lucas, tá aqui no Instagram dele, se quiser tá, trocar uma ideia com ele, tá? O João Lucas, ele é engenheiro ambiental e ele é aluno da mentoria, ok? Olha aqui a mensagem que ele me mandou no WhatsApp. Fala, Lion. Boa tarde, tudo bem? Cara, lembra aquela proposta que nós fizemos juntos há um tempo atrás, que você me deu mentoria e tal? Então, o responsável pela cotação ainda não tinha me dado retorno, pois estava aguardando algumas reuniões com a prefeitura e etc. Então, ele me retornou hoje. Nós fechamos a proposta em R$ 20.000. 20K, turma, para quem não lembra lá das aulas de física, né? É 20 mil. E na ligação, ele pediu apenas para eu corrigir algumas coisas da proposta que ele já iria passar para o diretor regional da empresa para darmos início. Eu estou falando aqui de R$ 20.000 fechados em um só contrato. E aí eu desafio qualquer um que esteja aqui ao vivo e vendo a gravação no YouTube ou no Instagram. Qual é o emprego CLT que pagaria R$ 20.000 para você fazer um serviço de consultoria ambiental? Sendo iniciante, qual é o emprego? Não existe. Não existe. Desafio você que está vendo, pode botar nos comentários aí. Não tem. E olha, isso aqui foi um contrato que esse aluno fechou. Ele está segurando a plaquinha dele aqui, ó, de R$ 100.000 faturados com consultoria ambiental. Essa placa eu mando para a casa dos alunos que atingem determinados resultados. Inclusive, essas placas estão aqui, ó. Essas placas estão aqui em cima. Não sei se vocês estão vendo aí, a galera que está no Instagram. Vou até tirar a tela aqui, ó, para a galera do YouTube ver também, ó. Essas plaquinhas estão aqui em cima, ó. Essas placas são prêmios que eu mando para os alunos quando eles já atingem esses resultados. E nesse caso aqui desse aluno, do João Lucas, ele já recebeu a placa dele de 100 mil. Tô vendo que vocês estão comentando aí, ó. Tenho medo por não saber o que fazer. Como assim não saber o que fazer? Explica melhor aí. Não saber fazer os trabalhos, é isso? Coloca aí nos comentários melhor para poder te ajudar, beleza?
Então aqui é um exemplo, mas ele não é o único não, tá? Tem outros exemplos aqui também que eu destaquei que eu achei bem interessante. Isso aqui é a Paola Leite, ela é engenheira de biosistemas, que é uma área bem nova, bem diferente, né? Ela está segurando a plaquinha dela de R$ 50.000 faturados com consultoria ambiental. Ela também é aluna da mentoria. Olha a mensagem que ela me mandou aqui, ó. Lion, fechei aquela proposta que mandei por R$ 15.000. R$ 15.000 em um só contrato para atender uma demanda de consultoria ambiental. E aí eu dei logo os parabéns e inclusive eu perguntei qual foi mesmo o trabalho. E ela mandou, ó, licença ambiental na atividade de bovinocultura com implantação de pastagem em área de caatinga. Bovinocultura, turma, simplesmente extremamente comum. Criação de gado, presente na grande maioria das cidades brasileiras, independente se é pequeno ou grande. R$ 15.000 em um só contrato, mesmo sem experiência, mesmo sendo iniciante. E ela já, esse aqui foi um dos contratos que ela fechou, tá? Ela tá segurando a plaquinha dela de 50 mil aqui, ok? Outro exemplo, Caetano, tá aqui o Instagram dele, engenheiro de biosistemas. R$ 150.000, tá segurando a placa dele. Olha aqui a mensagem que ele me mandou, ó. Ao total de contratos fechados, entre tudo, desde que começamos, estamos no valor de R$ 366.640, fora que tem mais alguns para entrar e fechar. E aí ele mandou atualizado, R$ 395.440. Isso foi o que ele faturou em 2023, tu. 2023. Se a gente for dividir aí nos 12 meses, dá bem mais do que R$ 15.000 por mês. Bem mais do que R$ 15.000 por mês trabalhando com consultoria ambiental. Qual é o emprego que pagaria isso aqui, ó, no ano? Quase R$ 400.000 no ano para um profissional iniciante. Tem muitos profissionais experientes que não recebem isso aqui, viu? Em multinacionais. E esse aluno está recebendo isso aqui na consultoria ambiental. Outro exemplo, o Tiago, que é biólogo, está segurando aqui a plaquinha dele de R$ 15.000. Olha a mensagem que ele mandou, ó. Valor total 64.800. Estou te enviando o Word aí, só agora tive tempo. Ele mandou uma lista de todos os projetos que ele fez, tá? E que somados dão R$ 64.800. E detalhe, ele fez esse resultado aqui, aluno da mentoria, conciliando com a CLT, porque ele também é professor. Estou quase deixando minhas aulas para dedicar à consultoria. Hoje já apareceu uma outorga, falei para vocês no motivo 1, né? E mais um licenciamento de resíduos de construção civil. Estou feliz demais, Deus te abençoe. Conciliando com a CLT, ele já fez mais de R$ 60.000 e já recebeu a placa dele de 15 mil, que já tem que atualizar, inclusive. Biólogo. Outro exemplo, João Vitor, engenheiro ambiental. Olha essa mensagem que ele me mandou. Ó. Bom dia. Gostaria de informar o grupo que com muita alegria fechei 3 contratos em um mês. E aí ele foi falando, ó, plano de controle ambiental para mineração, licenciamento para posto de combustível, que eu citei como exemplo, licenciamento para uma usina, totalizando quase R$ 100.000. R$ 100.000 em 3 contratos fechados em um mês, atendendo demandas de consultoria ambiental. Tá aqui, ó, recebeu a plaquinha dele de R$ 100.000. Outro exemplo, Renato, gestor ambiental. Tem algum tecnólogo em gestão ambiental aí? Coloca aí nos comentários. Eu estou lendo os comentários de vocês. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas que vocês estão mandando, tá? Renato Rezende, está aqui o Instagram dele, tecnólogo em gestão ambiental. Olha a mensagem que ele mandou para mim aqui, ó. Lion, meu faturamento desde quando comecei a organizar na planilha até esse mês de setembro, até o mês de setembro do ano passado, tá? Foi de 200.412. R$ 200.000, 412, trabalhando com consultoria ambiental. E tem muita gente que acha que tecnólogo em gestão ambiental não tem como atuar, não tem por onde atuar, não tem demanda. Tem aqui, ó, um exemplo prático. Tecnólogo em gestão ambiental tem o próprio negócio, segurando a plaquinha dele aqui, ó, de R$ 200.000 com consultoria ambiental. E esses, turma, foram apenas alguns exemplos, tá? Se eu for mostrar aqui todos os exemplos de alunos que já faturaram mais de 15 mil, 20 mil, 30 mil por aí por mês, a gente passar a noite inteira aqui, tá?
Então, aqui foram alguns exemplos para você ter ideia. Exemplos de gestores ambientais, engenheiros florestais, biólogos, que estão tendo esse resultado. E a pergunta que eu vou deixar mais uma vez aqui é: qual é o emprego? Qual é o CLT? Que você vai passar o dia inteiro, de 8 da manhã a meio-dia, tem 1 hora de almoço para engolir a comida. Eu já passei por isso, velho. Eu sei o que é isso aí. Tinha dia que não dava nem tempo para almoçar. Para voltar meio-dia, batendo ponto. Muitas vezes um chefe chato, enchendo o saco toda hora, que vai te pagar isso aqui. Ao invés de te pagar isso aqui, você vai receber 2, 3 mil reais por mês e é para ficar feliz com isso. Sabe o que essas consultorias ambientais fazem muitas vezes? Eles fecham esse contrato aqui, contrata você, paga 3 mil por mês para você fazer serviço de 10. Você ganha 3 mil para fazer serviço de 10, de 20 mil. E é o mês inteiro. Então você vai fazer um monte de contrato de 10, 5, 10, 15, 20 mil para ganhar 2, 3 por mês. E se você for pedir aumento, como eu fiz lá atrás, sabe o que muitas vezes você vai ouvir? Se não tiver feliz, cara, pode pedir suas contas. Se tiver algo melhor para fazer, pode pedir suas contas. É contrato da pessoa. Esse é o universo da CLT. Tem exceção? Tem exceção, claro. Mas esse é o universo da CLT. Eu passei isso na pele e eu sei que muita gente passa por isso. Por isso que eu levanto essa bandeira aqui há mais de 3 anos na internet para vocês poderem enxergar um outro caminho que é muito melhor para você atuar. Um caminho que vai te proporcionar muito mais liberdade, muito mais resultado, muito mais qualidade de vida. Ok? Deixa eu ver as perguntas de vocês aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite. Esse medo seria não saber o processo, elaborar as documentações, por nunca fiz algo do tipo. Cara, quantas vezes você não sabia de algo e você aprendeu? Por exemplo, você sabe, eu acho que você sabe dirigir. Eu vou supor que você sabe dirigir, tá? Teve um momento que você não sabia, você não aprendeu a fazer? Como foi que você aprendeu a dirigir? Você entrou no carro, teve as instruções de alguém, não foi? Começou a praticar até que você aprendeu. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, tá? Vocês não têm como aprender a fazer os trabalhos na consultoria ambiental se vocês não se permitirem fazer os primeiros projetos. Não tem como, velho. Como é que você aprenda a nadar no seco? Não tem como aprender a nadar no seco. Para você aprender a nadar, você vai ter que entrar na piscina, velho, e começar a aprender a nadar, velho. Então, vocês têm medo de não saber fazer os trabalhos e vocês não entendem que quanto mais vocês ficam com medo de fazer os primeiros trabalhos e, e, e não se permitindo fazer, mais vocês nunca vão aprender mesmo. Não tem como aprender. Então, todos os profissionais que hoje são experientes, todos os profissionais que hoje fazem os projetos, tiveram que fazer seu primeiro trabalho lá atrás, velho. Não tem outro caminho, não, tá? Agora, como é que você torna isso mais rápido? Como é que você torna isso mais eficiente? Buscando direcionamento. Que é melhor? Você pegar um professor para te ensinar a dirigir ou você simplesmente entrar no carro e tentar dirigir na tora aí? Onde é que você vai aprender mais rápido? Onde é que você vai ter menos risco de sofrer um acidente? Se você tem alguém que te direciona. Então, como é que você vence essa insegurança? Buscando alguém para te direcionar e sabendo que você só vai aprender fazendo, velho. Esses alunos que eu acabei de mostrar aqui, eles tiveram que fazer o primeiro trabalho deles, senão o Renato não teria faturado 200 mil, o João Vitor não teria faturado 100 mil, o Thiago não teria faturado mais de 60 mil, e por aí vai. Eles tiveram que fazer essa escolha. Cara, é o seguinte, eu só aprendo fazendo, eu vou buscar direcionamento, vou aprender, porque a faculdade não me ensinou, mas eu vou atrás de aprender, e eu vou me submeter a fazer o primeiro trabalho, porque eu só vou aprender assim. Não tem outra forma, tá? O problema é que não tem uma fiscalização para forçar produtores pecuários a tirar a licença ambiental. Olha, vou dizer uma coisa para você, tá bom? Duas coisas. Primeiro, medo de multa já deixou há muito tempo de ser o principal motivo
que as pessoas estão contratando consultores ambientais. É importante você entender isso. E ao longo dessa aula eu vou mostrar para você os motivos que fazem você ser contratado. Simplesmente medo de multa já não está sendo mais o principal motivo. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A gente está vivendo uma, uma, uma época, tá, onde a consciência ambiental está cada vez maior. As pessoas estão mais atentas. As pautas ambientais estão sendo cada vez mais priorizadas no âmbito político, no âmbito social. E as empresas estão entendendo isso, os empreendedores estão entendendo isso. Então, simplesmente o medo de multa não está sendo o principal motivo. Existem vários outros motivos e eu vou explicar daqui a pouco. Essa é a primeira situação que você precisa entender. Segunda, a fiscalização está aumentando significativamente em todo o Brasil. A pressão social, o número de denúncias, o número de alterações na legislação, o monitoramento via satélite que o IBAMA voltou a fazer, por exemplo, desde o ano passado. Isso tudo está fazendo com que a fiscalização esteja cada vez maior, porque as denúncias estão aumentando e com denúncia a fiscalização ela atende. Então, essa questão de que não tem fiscalização está mudando e já está mudando há um certo tempo, tá? Pessoas estão contratando consultores ambientais muito além do simplesmente medo de tomar uma multa. E a fiscalização está agindo. Eu recebo dos meus alunos, no meu grupo de alunos, todo dia eu recebo mensagens de alunos que estão recebendo, empreendedores que estão recebendo auto de infração, perguntando, pedindo orientação de como proceder nesse caso. Todo dia eu vejo um aluno atendendo pessoas que estão precisando apresentar projetos para recuperar danos ambientais. Então, essa realidade está mudando, tem que se atualizar e tem que estar atento a isso, tá? Eis um problema, precisa estudar a legislação municipal e estadual da sua região, além da federal. Exatamente, cara. Então, isso não é um problema, você já falou a solução, é buscar direcionamento. A legislação ambiental ela é extremamente complexa, mas será que eu preciso aprender tudo? Será que eu preciso aprender tudo da legislação? Não, você tem que fazer um filtro e saber o que é que você tem que estudar, o que é que você tem que entender e o que é que você não precisa estar focando. Tem muita coisa na legislação ambiental que não tem essa necessidade de você estar focando, estudando e querendo entender sobre tudo. Tem muitos nichos da consultoria ambiental que de repente não tem demandas para você atuar na sua região. Você tem que focar naquilo que vai gerar resultado para você. É tanto que dentro da minha mentoria, uma das primeiras aulas que tem lá é justamente sobre legislação. Mas não é legislação que você vê na faculdade, é um filtro onde eu trago só o que você precisa aprender, velho. Então a pergunta é, o que que eu preciso aprender de fato? Será que eu tenho que engolir a legislação ambiental? Então fazer esse filtro que vai fazer você ter esse resultado, ok? No centro-oeste isso é uma realidade, mas aqui no norte os produtores estão nem aí para isso. Então o que que você tem que fazer? Focar em outro tipo de cliente. Se os produtores, segundo você, não estão nem aí para isso, o que eu acho muito difícil, cara, porque até para você pedir crédito no banco, tem que apresentar as licenças ambientais. Esses produtores aí não precisam de financiamento bancário, não, porque no banco eles exigem. Por mais que não tenha fiscalização, no banco eles vão exigir. Então, mas segundo você, você deve ter feito uma pesquisa, não é? Você deve ter estudado, deve ter procurado, ensino embasado para dizer isso. O que é que você tem que fazer? É ficar dando murro em ponta de faca? Não. Quais são os outros segmentos que existem aí na tua região que tem demanda de consultoria? Existem vários, só nessa aula eu dei vários exemplos. Motivo de escalação eficiente para isso seria os frigoríficos não comprarem de produtores que não têm licença ambiental. Os frigoríficos que são sérios não compram, tá? Isso é uma realidade que existe hoje. A maioria dos contratos que eu fecho são de clientes que só conseguem vender o seu produto se tiverem licença. Não é por medo de multa, não, tá? É porque querem poder vender seu material sem nenhuma barreira. E eu não estou numa cidade, numa metrópole, numa cidade grande, não. Então você precisa estar atento a isso, mas daqui a pouco eu vou falar sobre os principais motivos que fazem a gente ser contratado na consultoria ambiental. Então, qual é o segundo motivo? O segundo motivo é o retorno financeiro. Não existe nenhuma outra forma que bata a consultoria ambiental em termos de retorno financeiro. Porque as próprias consultorias que contratam profissionais, elas fecham esses contratos, pegam uma pequena fração desses valores e pagam
para você fazer. É assim que funciona. Cansei de fazer projetos que eu mesmo fiz o orçamento, orçamentos de 30 mil, 40 mil, e no final do mês o meu salário era R$ 2.800. E a empresa recebendo 20 mil de entrada, 40 mil de entrada nos projetos que eu estava fazendo. Então, na grande maioria dos casos, a diferença entre CLT e consultoria é que você vai fazer os mesmos projetos, os mesmos trabalhos, só que na CLT você vai ganhar 2 ou 3 mil por mês e na consultoria você vai fechar contratos de 10, 15, 20 mil ou mais, dependendo do caso. Ok? Esse é o segundo motivo. Qual seria o terceiro motivo do porquê que atuar na consultoria ambiental é o melhor caminho se você quer realmente ser bem-sucedido na sua área? É o baixo custo para começar. Muita gente acha que para ter um próprio negócio de consultoria ambiental precisa investir rios de dinheiro, precisa ter uma grande estrutura, precisa contratar pessoa, precisa isso, precisa daquilo, precisa. Na verdade, isso não passa de um grande mito da consultoria ambiental, que por algum motivo você deve ter visto alguma coisa assim e acha isso. Na verdade, uma das grandes vantagens de atuar na consultoria ambiental é justamente o baixo custo. Quando você compara com outros negócios tradicionais, por exemplo, abrir uma padaria, abrir uma pizzaria. Pô, abrir uma pizzaria, por exemplo, tem que ter um escritório, tem que ter um ambiente, né, para receber os clientes. Ah, mas é só, eu só vou entregar pizza, vai ser por pedido, vai ser por internet, iFood e tal. Sim, mas você vai ter que ter um local para produzir esses materiais, não vai? Para produzir essas pizzas. Vai ter que comprar equipamento para produzir essas pizzas, vai ter que contratar gente para poder produzir essas pizzas. Então, quando a gente compara com esses negócios tradicionais, cara, a gente vê o quão vantajoso é você ter uma consultoria ambiental. Por quê? Primeiro, para você atuar na consultoria ambiental, você precisa de escritório? Não. Já começa por aí. Não precisa de escritório. Ah, como assim não precisa de escritório? Na consultoria ambiental, você vai atender as demandas lá no campo, é em loco. Se você acompanha aqui o perfil, você que está no YouTube, você tem que acompanhar o perfil do Instagram, porque lá é o meu dia a dia, você vai aprender muita coisa, tá? Eu vou deixar na descrição também meu Instagram. E você que está aqui no Instagram, vendo a gravação ou ao vivo aqui comigo, se você acompanha aqui, você vê que eu mal posto conteúdo dentro do escritório. Toda vez que eu mostro um exemplo prático, eu estou aonde? Quando eu estou falando sobre as demandas. Se você olhar aí meu feed, eu vou estar onde? Eu vou estar no campo. Então, na consultoria ambiental, a gente vai atender as demandas em loco, a gente vai até o cliente, a gente tem que fazer esse trabalho de campo. Logo, você não tem necessidade de ter um escritório fixo, alugar uma sala cara, com estrutura, com essa. Isso não precisa, velho, para começar. Você pode trabalhar em home office e atender as demandas no campo. Ah, mas eu não vou receber cliente. Não, o cliente prefere que você vá até lá. E você precisa ir até lá. Porque você precisa conhecer a atividade, entender a demanda, fazer um diagnóstico, que é a execução de um trabalho de consultoria. Então, não precisa de escritório. Você não precisa se preocupar com isso. Não precisa gastar dinheiro com isso. Ok? Esse é o primeiro ponto. Precisa de equipe para começar? Não. Por que você não precisa de equipe para começar? Porque você só vai precisar de equipe quando você tiver o quê? Uma agenda lotada de serviço. Você só vai precisar de equipe quando você sozinho não estiver mais dando conta de tanto trabalho que você tem que fazer. Você concorda? Aí sim você vai precisar de equipe. Mas na hora que você vai começar na consultoria, você começa com clientes ou sem clientes? Você começa com muito projeto ou com nenhum projeto? A gente começa do zero mesmo, velho. Todo mundo começa do zero mesmo, velho. Então a gente começa do zero, então você não precisa de equipe, você vai começar sozinho, captando seus clientes, fazendo um trabalho de divulgação bem feito, para que os projetos venham. Quando os projetos chegarem, você vai começar atendendo essas demandas só, até chegar num certo ponto onde você analise e veja, olha, sozinho está ficando muita coisa para eu fazer. E aí o que, que você faz? Você vai atrás de uma pessoa para te ajudar. Você contrata um estagiário, você procura alguém que tem alinhamento de valores com você, faz uma parceria, e aí você vai atender mais clientes ao mesmo tempo que você vai ter mais pessoas para te ajudar. É assim que funciona. Então não precisa de equipe. Você pode começar sozinho, começa sozinho mesmo, velho.
Por muito tempo na minha empresa eu trabalhava só, fazia ali pegava um parceiro ou outro e fazia os trabalhos só, ok? Então não precisa de equipe para se preocupar com equipe. Precisa de equipamentos caros? Também não. Por quê? Da mesma forma que a equipe. Você vai precisar de equipamento quando? Qual o momento que você vai precisar de equipamento? Como um drone, por exemplo, um drone. Quando você tiver um contrato fechado para fazer o trabalho, quando você tiver lá para fechar o projeto. É aí que você vai precisar. E aí tem duas situações que você precisa entender. No começo você tem projeto? Não. Então você não precisa começar com equipamento caro se você não tem demanda para atender ainda. Primeira coisa é essa. Segundo, será que eu realmente preciso comprar um equipamento caro para eu poder utilizar? Será que eu preciso comprar um carro para eu poder andar de carro? A única forma de eu andar de carro é comprando um carro? Não, né? Tem outras formas também. Eu posso, por exemplo, alugar um carro para fazer um trabalho na minha consultoria. Inclusive, faço isso até hoje, quando eu vou para um local que o acesso é ruim, que é numa zona rural, o que que eu faço? Eu alugo um 4x4, uma picape, alugo, esse valor eu coloco no contrato como custo de serviço e eu vou para onde eu quiser. Você não precisa comprar uma picape para isso. A mesma forma, é o equipamento. Ah, vou fazer um projeto, vou precisar de um drone. Beleza. Vamos pesquisar aqui onde é que tem gente que tem drone aqui? Pesquisa, terceiriza a parte que envolve a utilização desses equipamentos. Então, ele cobrou lá R$ 2.000, R$ 3.000, esse valor vai estar incluso no contrato. E aí você não precisa se preocupar com comprar equipamento caro nenhum, ok? Então, olha, nem precisa de escritório, nem precisa de equipe, nem precisa de equipamento caro. Quais são os equipamentos que você precisa para começar na consultoria? O seu computador e o seu celular, trabalhando em home office. Essa é a estrutura que você precisa para começar na consultoria ambiental. É com essa estrutura e com o direcionamento certo que você vai conseguir fechar seus primeiros contratos, começar a faturar nesse mercado e uma vez com dinheiro no caixa, uma vez ganhando dinheiro, você vai poder escolher melhorar a sua estrutura e ir lá para o escritório. Ah, agora eu já estou faturando aqui, já estou fechando vários contratos, eu vou para um escritório agora para poder ter meu ambiente. Ah, aqui eu estou vendo que tem uma demanda gigantesca que vai precisar de uso de drone. Como eu estou fechando vários contratos, eu vou pesquisar aqui o preço dos equipamentos e eu vou comprar um equipamento aqui para eu não precisar mais terceirizar. Qual é o momento de você pensar nisso? É quando você já está faturando. É quando você já está lá fechando seus 10, 15 mil por mês. Não é no início. Inclusive, um dos maiores erros que você pode cometer é começar tendo um custo alto. Qual é o investimento que você precisa fazer no início? É investimento em conhecimento, é investimento em direcionamento, é aprender como é que faz as coisas, aprender como é que faz os trabalhos, como é que faz as parcerias, aprender como é que capta cliente, como é que divulga o serviço. Esse é o investimento que você tem que fazer, não é em estrutura, porque a estrutura você já tem. E é por isso, para explicar mais profundamente sobre isso, que eu decidi abrir as inscrições gratuitas para a Semana da Consultoria Ambiental 15K, que vai ser um evento onde eu vou te mostrar o caminho de como você pode chegar no resultado de 15 mil por mês com consultoria ambiental começando do absoluto zero. Esse evento é um evento online e gratuito, vai começar no dia 29 de julho, então tá bem próximo, tá? 29 de julho. E para você se inscrever gratuitamente, ter acesso a tudo isso, a certificado de participação, as aulas exclusivas, é só você digitar a palavra evento aqui nos comentários, que eu vou te mandar o link. Se você está me vendo pelo YouTube, eu vou deixar o link na descrição aqui, tá? Você digita evento, eu vou te mandar o link no teu direct, você clica, se inscreve gratuitamente, tá tudo certo, ok? Então é uma oportunidade aí para você ter acesso ao melhor conteúdo sobre consultoria ambiental para você se inserir no mercado. Então, olha, retorno financeiro. Você quer ter um exemplo prático também disso aqui, ó? Tá aqui, ó, o Caetano, ele é engenheiro florestal, tá com a plaquinha dele de R$ 150.000. Eu mostrei o exemplo dele, que só no ano passado ele faturou mais de R$ 390.000 com consultoria ambiental. E aí eu perguntei para ele, ó, tu ainda trabalha em home office? E ele mandou, ó, Christian,
Eu estou em home office, sempre vou até onde o cliente está. Em home office, R$ 395 mil na consultoria ambiental, trabalhando de casa. Trabalhando de casa. Isso aqui é um dos exemplos de alunos que estão em home office faturando mais de R$ 15 mil. Então, outra grande vantagem, retorno, o custo é baixo. Você não precisa investir rios de dinheiro para começar. E eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, sobre os custos, se você pode começar com CNPJ ou dá para começar como autônomo, se for começar com CNPJ, qual é o investimento, tal. Eu vou falar mais detalhes sobre isso na semana da consultoria ambiental 15K. Por isso que é muito importante você se inscrever nesse evento, porque vão ser 4 aulas práticas onde eu vou te mostrar exatamente o caminho para você chegar no resultado de 15 mil por mês com consultoria ambiental. Por mais que você possa achar que isso pode parecer impossível, bom demais para ser verdade, eu vou provar isso para você no evento, com exemplos, estudos de caso, e você vai sair desse evento sabendo que sim é possível para você também, ainda nesse ano de 2024. Ok? Quarto motivo: a consultoria ambiental é uma área multidisciplinar. Você não precisa de uma nova graduação e nem de pós-graduação para atuar nessa área. Muita gente vem aqui no meu perfil e me pergunta, Lion, eu sou tecnólogo em gestão ambiental, eu posso atuar com consultoria ambiental? Lion, eu sou engenheiro de, sei lá, engenheiro de produção, eu posso atuar com consultoria ambiental? Muita gente me pergunta isso, muita gente tem dúvida se na sua área de formação é possível atuar na consultoria ambiental. E a resposta é sim. Independente de qual seja sua área específica, você pode atuar na consultoria ambiental, porque a consultoria ambiental ela é multidisciplinar. Não existe nenhuma legislação, nenhuma norma, nenhuma exigência ou algo dessa natureza que diga que para atuar com consultoria ambiental tem que ser formado em engenharia ambiental, tem que ser formado em biologia. Não, não existe essa exigência. Pelo contrário, a consultoria ambiental é multidisciplinar. Logo, você, independente da sua formação, você pode atuar nessa área. Existem demandas para você atender. Inclusive, você nem precisa se preocupar em ter que fazer uma pós-graduação, em ter que fazer mestrado, enfim, fazer esse tipo de cursos extras além da sua faculdade para atuar nessa área. Porque, mais uma vez, não existe nenhuma lei, nenhuma norma que exija pós-graduação para atuar com consultoria ambiental. Isso, para mim, é uma grande vantagem. Por quê? Porque você tem o benefício de logo depois que você se forma, você já poder trabalhar. Não é isso que é isso que a gente quer, não é? Quando a gente se forma, o que que a gente quer? Começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Não é isso? A gente não quer, depois que se forma, passar mais 2, 3, 4, 5 anos estudando para depois pensar na possibilidade de ter um retorno financeiro. Não, velho, a gente tem que se formar e começar a trabalhar. E na consultoria ambiental isso é possível, porque não há exigência de pós-graduação. Você pode atuar com seu diploma, com a sua formação, já é o suficiente para você atuar nessa área. Exemplos de formações que podem atuar com consultoria ambiental: biólogo, tecnólogo em gestão ambiental, formações em geociências, como geógrafo, geólogo, as engenharias, engenharia agronômica, ambiental, sanitária, engenharia civil, engenharia florestal, engenharia química, pesca, produção, minas, pessoal da arquitetura e urbanismo, médico veterinário, profissionais de nível técnico também podem atuar na consultoria ambiental, técnico em meio ambiente, técnico em saneamento. Existe espaço para todos esses profissionais atuarem, ok? Isso para mim é uma grande vantagem. É uma área que não exclui profissionais, é uma área que inclui profissionais, beleza? Grande vantagem aí para atuar. Então, para a gente resumir as grandes vantagens de atuar na consultoria ambiental, a primeira foi qual?
A primeira foi que há uma carência de profissionais enorme para atuar nessa área. Logo, existe muito espaço para você, mesmo sem experiência, se inserir nesse mercado. A segunda vantagem, retorno financeiro. Não existe nenhuma outra área do mercado ambiental que possa te pagar tão bem, que possa te dar um retorno financeiro tão alto como a consultoria. Na consultoria, você pode fechar contratos de 10, 15, 20, 30 mil reais ou mais, dependendo do caso, mesmo sendo iniciante, tá? Como eu mostrei vários exemplos de estudos de caso aqui. Profissionais das mais diversas áreas atuando e fechando contratos nesses valores, com empreendimentos comuns que tem em cidade pequena. Terceira vantagem, baixo custo para começar. Você não precisa investir rios de dinheiro, tirar de onde não tem, alugar escritório caro, comprar equipamento caro para atuar na consultoria ambiental. Você pode começar em home office, usando seu computador, seu celular, acesso à internet e com o direcionamento certo, com o conhecimento certo, você consegue já fechar seus primeiros projetos só com isso. E aí, uma vez com dinheiro no caixa, uma vez ganhando dinheiro nessa área, você pode aumentar a sua estrutura, que foi o que aconteceu com vários alunos da mentoria, que começaram trabalhando no seu quarto, em home office, e hoje tem seu escritório, seu próprio CNPJ, tem funcionários, e hoje está crescendo cada vez mais, mas começaram como? Em home office, trabalhando da sua própria casa, usando os equipamentos que já tem. E a quarta vantagem é que é uma área multidisciplinar. Não discrimina pela sua formação. Pelo contrário, você, independente da sua formação, você pode atuar nessa área e não precisa de pós-graduação para começar. Não precisa de pós-graduação para atuar nessa área. Só a sua formação já é o suficiente para você atender as demandas, para você se inserir nesse mercado e chegar no faturamento de 15 mil ou mais por mês. Esses são os 4 motivos do porquê que a área de consultoria ambiental é uma excelente oportunidade para você. Ok? Lion, por que as empresas contratam consultores ambientais? Por que alguém me contrataria? Quais são os motivos? Será que é só por medo de fiscalização? Será que é só por medo de tomar uma multa? Ou existem outros motivos por trás de você ser contratado na consultoria ambiental? Eu vou falar para você agora 5 motivos que vão fazer você ser contratado na consultoria ambiental, inclusive mesmo sem experiência. Por que as empresas estão dispostas a pagar pelo seu serviço? Anota isso, que isso é muito importante. Eu vou até compartilhar a tela aqui, tá? Por que as empresas contratam uma consultoria ambiental? Além da obrigatoriedade legal. Primeiro motivo, poder comprar matéria-prima sem limitações ou barreiras de mercado. Lion, como assim poder comprar matéria-prima? Deixa eu mostrar, eu vou explicar isso através de um exemplo. Indústrias que usam matéria-prima de origem florestal como, como fonte de energia, por exemplo, traduzindo, né? Uma indústria cerâmica que compra madeira para colocar lá no forno e gerar energia para produzir as telhas de tijolos, eles não conseguem comprar a madeira, não conseguem comprar uma madeira legalizada de confiança, tá? Se eles não tiverem as suas licenças ambientais em dia. Por quê? Porque os fornecedores de madeira não vendem para quem não tem licença. Primeiro motivo. Segundo motivo, que para você receber madeira, você tem que ter o cadastro técnico federal da atividade potencialmente poluidora, você tem que ter um pátio devidamente homologado, você tem que ter esse registro no DOF, documento de origem florestal de recebimento de madeira, uma série de demandas que são comuns que você pode fazer. Lá, mas eu não sei, mas você pode aprender. Tem muita coisa que você não sabia que hoje você sabe. Então isso aqui você também pode aprender, velho. Eu não quero que eu não quero que vocês pensem que o fato de você não saber algo impede você de pensar na possibilidade de estar atendendo essas demandas, porque você pode aprender. Você pode aprender. Tem muita gente que está aprendendo. São coisas que você consegue aprender. Basta que você procure direcionamento, procure aprender isso, cara. Não tem nada de outro mundo, não, tá? Não tem nada bicho de 7 cabeças, não. Na faculdade você aprendeu coisa muito mais difícil. Isso eu garanto.
Então, são vários registros, vários documentos, demandas que você pode estar atendendo. E se o empreendedor não tiver com essas licenças, não pode comprar essa matéria-prima. Outro exemplo, posto de combustível. Um posto de combustível, ele não compra combustíveis das distribuidoras licenciadas, que vendem combustível de qualidade, de confiança, se não tiver suas licenças em dia. Porque as distribuidoras não vendem. Porque um posto sem licença não tem o certificado da ANP. E sem o certificado da ANP, a pessoa não compra combustível das distribuidoras. Então, um posto que não tem combustível, um posto que não tem licenciamento, ele vai ter que comprar combustível adulterado, combustível ruim. E quem é que tem que vai investir num carro, numa moto e vai estar botando combustível ruim para quebrar o seu bem? A pessoa vai ficar de fora do mercado, vai ser excluída. Entendem isso? Então, poder comprar matéria-prima sem limitação é um dos grandes motivos. Olha lá, o cliente chega para mim e fala: Cara, eu quero que você faça esses procedimentos, tudo, porque eu não quero ter problema na hora de comprar madeira, eu não quero ter problema na hora de comprar o combustível, eu não quero ter problema na hora que eu vou preciso fazer um investimento, eu não quero ter esses problemas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que você me oriente. É assim que o cliente. É uma dor que ele tem. Então, vocês entendem que foge de um simples medo de multa? Foge do simples medo de uma multa. É uma questão de se sobreviver no mercado, ainda mais nos tempos de hoje. Então, esse é o primeiro motivo. Qual seria o segundo motivo que eu destaquei aqui? Segundo motivo, para poder vender seus produtos sem limitações ou restrições. Segundo motivo que faz as empresas contratarem consultorias ambientais, poder vender seus produtos sem limitações ou restrições. Lá, como assim? Um minerador, cara que tem lá uma mineração de areia, ele não consegue vender sua areia para construtoras, para obras de licitação e para grandes depósitos sem que eles tenham suas licenças ambientais em dia. Eu cansei e canso até hoje de receber empreendedores frustrados, com raiva, com esse sentimento de frustração, porque não está conseguindo vender o seu material, porque só compram se tiver licença. Vocês precisam entender que a gente está vivendo uma realidade diferente de assim de 5, 6 anos atrás, tá? As pessoas não querem mais estar comprando material ilegal, não, velho. Vai comprar uma grande quantidade de areia ilegal. Primeira coisa que eles vão perguntar é: cadê a licença? Cadê a licença da. Me mande as licenças. É um pré-requisito para cogitar comprar o material. É um pré-requisito. Então, você acha que o cara vai investir em maquinário, vai comprar terreno, vai investir um monte de estrutura, para no final das contas, na hora de vender seu material, ele não poder vender porque não tem a licença? Não faz sentido, né, velho? Então, o que eles fazem? Eles contratam nós, eles nos contratam para que a gente possa garantir que eles atendam à legislação, entreguem as licenças, façam os projetos, para que ele possa vender seu material sem restrição. Eu recebo todo dia aqui os meus clientes. Lion, manda para esse e-mail aqui todas as licenças ambientais, os cadastros, os documentos, porque estão me pedindo aqui para poder comprar os materiais. Muitas vezes eu tenho que ligar para os fornecedores, para esses clientes que estão querendo comprar, para explicar, olha, tá aqui as licenças, aqui o certificado do IBAMA, aqui os RAPs estão sendo apresentados, tá aqui as condicionantes atendidas. É uma exigência do mercado. Vocês precisam entender que a consultoria ambiental é uma exigência do mercado. Foge, já está além de um simples multa de fiscalização. É uma exigência do mercado, ok? Então, segundo motivo, para poder vender seus produtos. Terceiro motivo, para poder adquirir crédito bancário. Se o cara tem uma indústria ou tem um empreendimento agrícola, agropecuário, e ele quer investir, quer captar recurso do banco, que é muito comum, para poder investir no seu negócio, na hora que o banco analisa, a primeira coisa que ele pergunta é: cadê a licença ambiental de instalação ou de operação da atividade? Tem que ter.
Isso se for o caso de LI e LO. Às vezes pode ser uma LAU, pode ser uma LAC e por aí vai. Então, cara, o banco exige para fazer crédito bancário. Então, muitas vezes o cliente vai te contratar porque ele quer, porque ele viu lá que tem uma barreira e ele quer ter esse crédito bancário e só tem um crédito se tiver licença. Ok? Então, percebam que não se trata de só medo de multa. Embora sim, medo de multa também é um dos motivos, né? Eu não quero ter uma fiscalização. Eu não quero que meu concorrente me denuncie, a fiscalização bata aqui e feche minha atividade. É um dos motivos, mas não é o principal e nem é o único, ok? Quarto motivo, poder participar de licitações. Vocês sabiam que uma atividade potencialmente poluidora, para ela poder participar de uma licitação, para fornecer combustível, por exemplo, para o município, para fazer a gestão dos resíduos de uma determinada cidade ou região, para receber os resíduos no aterro sanitário, para poder participar da licitação. Tem que ter as licenças tudo em dia, senão nem participa da licitação. Então, tem muitas empresas que estão concorrendo em licitações. Muitas empresas que estão concorrendo em licitação para fornecimento de serviço de limpeza, serviço de gestão de resíduos, serviço de abastecimento de combustível, serviços relacionados aos hospitais públicos, gestão desses resíduos perigosos. Todas essas empresas, para poderem participar dessas licitações, que são licitações caríssimas, precisam ter suas licenças todas em dias e não só ter a licença, mas manter suas licenças. Senão não consegue. Então é mais um motivo de você vai ser contratado para poder atender essas demandas e garantir que aquela empresa possa participar das licitações. E quinto motivo, reduzir custos, reduzir riscos, aumentar o lucro e se destacar no mercado. Como é que uma empresa, como é que o seu trabalho como consultor ambiental pode reduzir o custo de uma empresa? Você tem ideia, sim ou não? Se eu perguntasse assim, tá, mas como é que seu trabalho pode reduzir o custo de uma indústria na consultoria ambiental? Você saberia responder? Algum exemplo? Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo na gestão de resíduos. Quando o empreendimento ele gera resíduo perigoso, ele não faz o tratamento desse resíduo, ele não faz a disposição final desse resíduo, não. O que ele faz? Ele contrata uma empresa terceirizada para fazer toda essa gestão, desde a coleta até o tratamento e destinação final ambientalmente adequada. O que acontece? Quanto maior a quantidade de resíduo que ele gera, mais caro é o processo de coleta, tratamento e destinação final. Se você faz um trabalho de gestão de resíduos, um PGRS, e executa esse PGRS, para que ele possa reduzir a quantidade de resíduo que está sendo gerado, melhorar a qualidade desse resíduo, gerar menos resíduo perigoso, fazer um trabalho de redução, como se um indicador de desempenho fosse a redução de resíduo perigoso, por exemplo, e você conseguisse reduzir em 30% a quantidade de resíduo gerado na empresa, vai gerar economia ou não vai? Com certeza vai gerar economia brutal, principalmente quando a gente considera o período de um ano, por exemplo. Quando a gente considera um período de um ano, 30% a menos por mês, o custo vai ser reduzido drasticamente. Então, é um exemplo de como o nosso trabalho pode gerar economia para as empresas. E toda empresa quer reduzir custo. Todas. Todas as empresas que existem querem reduzir custo. E se o seu trabalho faz com que aquela empresa reduza custo, você vai ser contratado. É só você saber como transmitir isso para o cliente. E aí você tem como aprender. Reduzir risco. Quando você faz uma boa gestão de resíduos, continuando aí no exemplo do nicho de resíduos, você evita, por exemplo, que um resíduo perigoso esteja sendo acondicionado de forma incorreta. Dentro de um ambiente aberto, por exemplo,
sem solo impermeabilizado, sem uso de EPI, num local de fácil contato dos funcionários. Então, o funcionário ele pode se contaminar com aquele resíduo, sem ter instrução para aquele funcionário. Então, se você faz um bom trabalho na gestão de resíduos, você diminui risco de acidente de trabalho, risco de contaminação de solo, recurso hídrico e vários outros riscos que podem fazer aquela empresa fechar, uma multa tão alta que pode fazer fechar. Além de tornar os, além de fazer com que os funcionários tenham um risco de doença, né? Aumento de lucro. Se você faz um bom trabalho na área de gestão de resíduos, por exemplo, seguindo o mesmo exemplo da gestão de resíduos, se você consegue reduzir a quantidade de matéria-prima utilizada para produzir a mesma quantidade que ele já produz, você está fazendo o quê? Você está aumentando o lucro da empresa. Se você consegue fazer com que, com a mesma quantidade de matéria-prima, ele produza o dobro do produto final, você está aumentando o lucro. E no trabalho de consultoria ambiental, a gente tem como fazer isso. E se destacar no mercado. Empresas que mostram que se preocupam com o meio ambiente se tornam líderes nos seus segmentos. Porque as pessoas estão valorizando isso. As pessoas preferem comprar de empresas que mostram preocupação com a área social, com a área ambiental. Empresas que mostram que estão executando os projetos ambientais, que estão atendendo à legislação, que se preocupam com a causa ambiental. Empresas que se posicionam dessa forma se destacam no mercado. Os consumidores compram mais. E o nosso trabalho, adivinha só, o nosso trabalho faz com que essas empresas possam se posicionar dessa forma. Então, eu mostrei aqui cinco exemplos de motivos que vão fazer você ser contratado, que não tem nada a ver com obrigatoriedade legal. Só para você ver que não se trata só disso, inclusive essa é uma das grandes tendências da consultoria ambiental hoje em dia. Você ser contratado para além de atender uma simples obrigatoriedade, mas para reduzir custo, para se posicionar no mercado, para a empresa ter um bom relacionamento com os stakeholders, com os fornecedores, com os clientes, com os funcionários. São das grandes tendências da consultoria ambiental hoje em dia. Então, esses são 5 motivos que vão fazer você ser contratado. E quais são as principais tendências hoje no mercado de consultoria? Tem 4 nichos que representam as principais tendências no mercado de consultoria ambiental. Vou mostrar para vocês aqui, ó. 4 nichos que representam as principais tendências no mercado de consultoria ambiental. Esses 4 nichos são o nicho de licenciamento ambiental, o nicho de gestão de resíduos sólidos, o nicho de gestão de recursos hídricos e o nicho de serviços de assessoria barra acompanhamento. Nicho de licenciamento ambiental. Vocês estão acompanhando a quantidade de atualizações que estão acontecendo na legislação? Por exemplo, uma recente agora, a atualização da instrução normativa do IBAMA, que trata sobre plano de recuperação de áreas degradadas, que é um dos projetos mais exigidos no licenciamento ambiental. Toda vez que houver supressão vegetal, uso do solo, um impacto, um dano direto no meio, o órgão vai exigir um PRAD. E depois aí, ó, desde 2011, foi feito uma atualização completa na instrução normativa que trata do IBAMA, que trata sobre elaboração e apresentação de PRAD. E nessa atualização, o projeto se tornou muito mais complexo. Quando o projeto se torna mais complexo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer projeto mais caro, mais critérios para fazer. Toda vez que há atualização na legislação, você tem um movimento que é adequar os projetos antigos à nova legislação e modificar a metodologia dos novos que você vai fazer. Então, é um movimento de crescimento de demanda. E esse é só um exemplo de uma atualização que aconteceu, diante de várias outras. Os critérios para elaboração dos relatórios de atividade potencialmente poluidora do ION também alteraram recentemente, se tornaram mais criteriosos. Então, à medida que os trabalhos estão sendo mais criteriosos,
há um crescimento da demanda de adequação e de elaboração dos novos. Há um aumento na precificação desse serviço, o que traduz mais oportunidade de atuação nesse mercado, mais oportunidade de ganho financeiro nesse mercado. Então, o licenciamento ambiental, ele é uma tendência na consultoria, ele continua sendo uma tendência na consultoria ambiental por dois motivos. Primeiro, porque é uma área já consolidada, é uma área que desde a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981 que existe, está consolidada no mercado, e também por causa das atualizações que estão acontecendo, que todas estão envolvendo o licenciamento. A municipalização do licenciamento está cada vez maior, os municípios tendo autonomia no licenciamento, o que representa cada vez mais demandas. Os empreendedores ficam mais incentivados a empreender com um processo menos burocrático dentro dos municípios, oferecendo mais demanda para a gente atuar. Então, é uma das grandes tendências. Gestão de resíduos sólidos. A NBR 10004 de 2004, depois de 20 anos, está sendo totalmente atualizada. Eu fiz um conteúdo sobre isso, tá? Eu fiz um vídeo sobre isso. E a nova NBR, que ainda não está 100% vigente, mas está em processo de se tornar a norma oficial, vem trazendo, assim, cara, muito mais critério para a gestão de resíduos, para a classificação, para o relatório de caracterização dos resíduos do empreendimento muito mais complexo, o que torna o projeto mais caro, os PGRS vão ser mais caros, vão ter que tem data para ser adequada os antigos PGRS. Então imagina só a quantidade de demanda que existe, que vai surgir a partir disso. Sem falar que a gestão de resíduos é uma área que foge da obrigatoriedade. É uma área que mexe muito com a questão de redução de custo, aumento de lucro. Nunca se falou tanto em resíduos sólidos como se falou nos últimos 6, 7 meses. Chegou essa demanda de MTR, uma demanda gigantesca de se fazer os manifestos de transporte de resíduo. Então, é uma grande tendência do mercado de consultoria ambiental. Gestão de resíduos sólidos está cada vez crescendo essas demandas. Gestão de recursos hídricos. Hoje em dia, qualquer coisa que você for fazer que envolva recurso hídrico vai precisar de outorga, está precisando de outorga. Então, até extração mineral em leito de rio precisa de outorga, porque está havendo uma interferência. E a gente cada vez mais está consumindo mais água nos processos produtivos, na indústria, na agricultura. Então, é uma grande tendência. Cada vez a gente está tendo um movimento aqui, observando um movimento, onde esses processos vão ficar cada vez mais rígidos, vão ficar cada vez mais complexos. E isso é uma grande oportunidade de atuação, porque você vai ficar, nós vamos ser cada vez mais procurados para fazer esses trabalhos. Olha, essas demandas de outorga, só para você ter uma ideia, essas demandas de outorga que eu atendi essa semana, não foi o órgão ambiental que exigiu, não. Foi o órgão que faz a gestão da distribuição de energia elétrica aqui de uma das cidades que eu atuo. O empreendedor ele precisou fazer uma instalação elétrica lá na atividade agrícola dele, e esse órgão que faz a gestão da energia elétrica, distribuição de energia elétrica, essa estrutura, exigiu a outorga dos poços para que ele possa comprovar que é um empreendedor agrícola, que utiliza aquela água. Só para você ter uma ideia, não é o órgão ambiental que exigiu, foi um órgão que aparentemente nem parece estar dentro aí desse contexto ambiental. Então, é uma grande tendência, cada vez mais exigente, e nós estamos surfando essa onda de oportunidades. Você não pode deixar de abraçar essas oportunidades. E os serviços de assessoria e de acompanhamento. Porque se os projetos estão sendo mais complexos, as necessidades de acompanhamento também vão ser mais complexas. A gente vai ter cada vez mais relatórios de automonitoramento, relatórios de atendimento de condicionante, cada vez mais condicionantes dentro das licenças ambientais para serem atendidas. Então, aumenta o nicho, aumenta as demandas de assessoria, as demandas de acompanhamento. Hoje em dia, as empresas elas já entendem a necessidade de não só contratar um consultor ambiental para fazer um trabalho ali que vai durar 30 dias, mas contratar um consultor ambiental para continuar de forma periódica prestando esse serviço durante um ano, pelo menos. Hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião de apresentação de proposta para um cliente, tá? Inclusive fiz até uns stories falando sobre isso, mostrei um pouco da reunião.
E ele me falou: olha, eu quero que você insira nessa proposta um trabalho de acompanhamento, para que você possa me orientar durante a atividade, me dizer o que que eu posso, o que que eu não posso fazer, me mostrar quais são as possibilidades aqui para o meu projeto, onde é que a legislação permite que eu faça, o que que ela não permite, porque eu não sei, eu não entendo disso e eu preciso dessas informações para eu poder trabalhar, para eu poder desenhar a estratégia do meu negócio. Então, é uma coisa que não precisa a gente estar convencendo mais, o próprio cliente já entende. E aí, qual é o desafio? É a gente encontrar esses clientes que se preocupam, que entendem que está cada vez maior e se inserir nesse mercado. Porque o mercado está aí, as demandas já existem e você só não está atendendo essas demandas que já existem aí na tua cidade porque você não está olhando para esse mercado ainda. Só está faltando isso para você conseguir se inserir nesse mercado. E esse foi o conteúdo que eu separei aqui para essa nossa aula de hoje. Os principais motivos do porquê a consultoria ambiental é uma grande oportunidade para você atuar e as maiores tendências desse mercado, pelas demandas e pelos movimentos que a gente está acompanhando aqui na legislação e nas atualizações. Espero que você tenha gostado aí dessa aula, tá? A gente vai fazer cada vez mais aulas práticas com relação a isso. Na semana que vem vai trazer mais conteúdo sobre como começar do zero nesse mercado, como dar o primeiro passo. E mais uma vez, as inscrições para a Semana da Consultoria Ambiental 15K estão abertas nesse exato momento. Para você se inscrever, se você está me vendo pelo YouTube, o link está aqui na descrição. Se você está me vendo pelo Instagram, é só você digitar a palavra evento aqui nos comentários, que eu vou te mandar o link. Vai ser um evento de 4 aulas práticas, onde eu vou te ensinar o caminho de como faturar R$ 15.000 por mês com consultoria ambiental, mesmo começando do zero, com direito a certificado de participação e todo esse conteúdo que vai te dar esse direcionamento. Você não pode perder essa oportunidade, ok? Se inscreve no evento e continua acompanhando esse canal aqui, porque todo dia eu posto conteúdo prático sobre consultoria ambiental. Turma, boa noite, parabéns se você ficou até o final e a gente se vê no dia a dia aqui nas redes sociais. Valeu!